Que a graça e a paz do Deus Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo, do canal De Olho no Texto. Vamos dar continuidade ao tema Jesus está voltando. E somente este tema, amados e amadas, já é passível do seu like, já é merecedor do seu like. Por isso eu peço, assista o vídeo, veja todo o conteúdo aqui contido e dê o seu like, o seu joinha. A plataforma entende, através do seu joinha, que o conteúdo está sendo bem recebido, bem aceito. Tá ok? E dessa forma eles mandam para outras pessoas que não fazem parte do nosso hall de amizades. E assim, com certeza, a família De Olho no Texto só tende a crescer com a sua ajuda, com o seu like. Aí você compartilha, testa o seu comentário. Abra sua Bíblia novamente em 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Queridos e queridas, no versículo 1, nós vemos que o apóstolo chama a atenção para a pureza do nosso entendimento. E no versículo 2, ele vai deixar bem claro que entendimento deve ser esse. Quando ele diz, para que vos lembreis. Por que vos lembreis? Simplesmente porque a igreja hoje está esquecendo da doutrina dos apóstolos. A igreja hoje está esquecendo da sua primazia, da excelência de se pregar o verdadeiro evangelho. A igreja está pautada em um evangelho barato, carnal, que faz o homem olhar para baixo. Só bênçãos, só vitórias, só massageamento de egos. E está errado, irmãos. Está errado. Nós estamos vendo e vivenciando a igreja mendiga. Só sabe mendigar, pedir, pedir e pedir. Quanto mais essa igreja puder tosquear a ovelha, mais ela tosqueia. Criando campanhas por cima de campanhas e todas essas campanhas sendo pagas para que Deus abençoe. Que evangelho é esse? É um evangelho fraudulento. Então o apóstolo aqui nos chama a atenção exatamente para isso, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas. Que palavras são essas? Quando nós analisamos a Sagrada Escritura, nós vamos ver ali, contida 1527 vezes, o anúncio da segunda vinda de Jesus. Essas são as palavras, esse é o anúncio que nós temos que fazer também. Esse anúncio já foi feito pelos profetas, já foi feito pelos apóstolos no Novo Testamento. 318 vezes nós vemos ali o anúncio de que Jesus está voltando no Novo Testamento. Então nós hoje, essa igreja pós-moderna tem que fazer o mesmo. Mas infelizmente na maioria dos ministérios o que nós estamos vendo é um evangelho sucateado, barateado, banalizado. Onde as pessoas estão apenas participando de cultos e não verdadeiramente cultuando a Deus. Onde as pessoas estão olhando para a euforia, os movimentos estereótipos. E se esquecem de cultuar o Deus verdadeiro. Estão cultuando o homem. Pregações que massageiam o ego. Pregações que faz conforme a vontade do pastor. E eu e você não fomos chamados como igreja, como servos, para fazermos a vontade do pastor. Não. Se o pastor estiver na contramão do evangelho, nós temos que refutá-lo. Nós temos que exortá-lo, porque essa é a nossa missão. Quando os profetas chegavam ali nas cidades, as pessoas já ficavam temerosas. Por quê? Porque era uma palavra de confronto.
E esse mesmo confronto tem que ser feito por mim e por você. Ou de outra forma, nós não estamos sendo verdadeiramente igreja. E estamos, mas não uma igreja gloriosa. As pessoas estão achando que pelo simples fato de congregar, de esquentar um banco de uma igreja, de ser uma estatística, estão salvos. E isso não é verdade, irmãos. Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos profetas. Jesus está voltando, e se Ele está voltando, eu tenho que me preparar. Eu tenho que ficar de olhos atentos, de mente aberta, para discernir o que está sendo pregado nas igrejas. Hoje nós estamos passando pela maior crise espiritual da história da igreja aqui na Terra. Por quê? Porque nós estamos vendo uma teologia liberal. Nós estamos vendo o ceticismo, o misticismo, o ecumenismo dentro dos nossos cultos, dentro dos ministérios. E isso distancia o homem do evangelho da verdade. Essa igreja mendiga, que só pede, 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 que tosqueia, 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 ela vai ficar. E eu tenho certeza que nem eu nem você queremos ficar na grande tribulação. E exatamente por isso o apóstolo nos chama a atenção, para que vos lembreis, acordemos, saiamos deste sono que a igreja está. Sejamos nós verdadeiros remanescentes, anunciadores, pregoadores da palavra de Deus. E aí o texto continua. E do nosso mandamento. Qual é o mandamento que Jesus deu à igreja? Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho e não um evangelho. E é o que nós estamos mais vendo. É um evangelho sendo pregado e não o evangelho da verdade. E é um mandamento, irmãos. E como mandamento nós temos que cumprir. Eu costumo dizer que nada no reino de Deus é obrigado. Você não é obrigado a dizimar, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado sequer a confessar Jesus. Porém, as consequências vêm. Não somos obrigados a nada. Porém, quando nós temos um mandamento, ele tem que ser cumprido. E o mandamento da igreja é ir e pregar o evangelho. Mas ela está distorcendo, ela está trazendo a teologia liberal. Tudo pode, tudo é certo. Não somente na sociedade, mas dentro da igreja agora, o certo é errado e o errado é o certo. São poucos os ministérios que pregam a palavra da verdade. São poucos os ministérios que convidam você que prega a verdade para ir lá pregar. Por quê? Porque você está confrontando o sistema. Você está confrontando o pastorzinho, a pastora que está ali na contramão do evangelho e eles não querem isso. Querem um evangelho que massageie o ego, que passe panos ali, coloque panos nos seus erros. E eu não fui. E nem tampouco você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para nos lembrarmos do anúncio, Jesus está voltando, e cumprirmos com o nosso mandamento, ir e pregar o evangelho. Eu e você, nós somos apóstolos, não a nível canônico, como esses falsos apóstolos dos dias modernos. Não, esses aí são falsos, não têm crédito nenhum, não merece crédito nenhum mérito. Porque são falsos. São homens que querem ter um título, uma nomenclatura maior do que a nomenclatura de pastor. Só por aí, só por esse motivo, já são descreditados. Até mesmo dentro da própria palavra de Deus. E a igreja tem que abrir os olhos para isso. É por isso que o apóstolo nos chama a atenção, para que nós nos lembremos da verdade, do evangelho da verdade, para que nós nos lembremos do nosso mandamento, ir e pregar, para que nós verdadeiramente abracemos
essa posição o qual o próprio Senhor Jesus nos colocou como emissários da sua palavra, como apóstolos da pós-modernidade. Repito, não há título, não há nomenclatura, mas há verdadeiros mensageiros de uma palavra que vai conduzir as pessoas às mansões celestiais. É para isso que eu e você fomos chamados. Não podemos, irmãos, nos conformar com essa igreja que hoje está aí, sendo cada vez mais, se expandindo cada vez mais. Não podemos nos conformar com isso. Por isso que nós temos que nos lembrar que o evangelho da verdade tem que ser pregado. O evangelho anunciado por Jesus, anunciado pelos apóstolos, pelos pais da igreja, tem que ser pregado, doa a quem doer. Doa a quem doer. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, como igreja, como filhos e filhas inseridos no contexto da palavra de Deus. Façamos isso, sejamos uma igreja gloriosa, uma igreja verdadeira. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo.